The Flash virou piada na internet, fazendo com que o filme fosse uma verdadeira tragédia no cinema. Muita gente acha que esse CGI horrível foi descaso da produção. Mas se eu te dissesse que não foi nada disso, e se eu te dissesse que existe até uma explicação científica para esses efeitos bizarros que a gente viu no filme, vocês vão entender essa história aí, só roda aí. Lançado em junho de 2023, The Flash foi duramente criticado principalmente pelo CGI, considerado horrível. O filme virou alvo de piada, críticas pesadas e ficou pouco tempo em cartaz nos cinemas. Quando o diretor do filme, Andy Muschietti, foi questionado sobre isso em entrevistas, ele deu uma explicação que, para a gente entender, precisamos ver a lógica da própria história do filme. O Flash carrega um trauma desde a infância. A mãe morreu em um acidente doméstico e o pai injustamente foi acusado de tê-la matado. No tempo presente do filme, o protagonista ainda vive com essa dor e o pai continua preso, aguardando julgamento, mesmo sendo inocente. Logo no início do filme já temos a primeira grande cena de ação. Um prédio ou um hospital começa a desabar e nos últimos andares há uma sala com uma enfermeira e vários bebês recém-nascidos. Eles começam a cair e o Flash precisa salvar todo mundo. E aí entra aquela cena clássica de super-herói velocista em câmera lenta, né? Que nem as cenas do Mercúrio nos X-Men. Só que aí já aparece o primeiro problema. Olha a textura dos bebês. Tudo em CGI, tudo estranho, né? Tudo zoado. A produção, ela obviamente confirmou que não usaram bebês de verdade para fazer essa cena. E tudo foi feito com computação gráfica. Não me diga! Mas o resultado não foi dos melhores. Depois disso, o filme mostra o Flash visitando a casa onde ele morava quando criança. Isso faz ele relembrar o dia que perdeu sua mãe. Aí, numa tentativa meio desesperada de afogar as mágoas, ele começa a correr, até perceber que, se correr muito rápido, ele consegue atravessar as barreiras do tempo e viajar por ele. Quando ele volta para a cena do prédio desabando e observa esse cenário de perto, olha o efeito visual que fizeram. Parece até que os caras que fizeram essa cena foram pagos com cachaça, com pinga, sei lá. Mais pra frente, ele resolve voltar no tempo para tentar salvar sua mãe. E de novo, nós temos cenas com CGI bizarro. Ele consegue salvar a mãe, mas cria um efeito colateral. Ele cria outra linha do tempo, outra realidade. Nessa nova realidade, a mãe está viva, o pai não está preso, só que a Liga da Justiça praticamente não existe. Mas quem existe é o General Zod, que foi o vilão do filme do Superman de 2013. E durante uma batalha contra seu exército, novamente o Flash utiliza seus poderes para voltar no tempo. Nessa cena, novamente temos um CGI esquisito. Nesse filme, a DC também entrou no embalo do multiverso e mostrou diferentes realidades que coexistiam com o universo da Liga da Justiça. E essas realidades nada mais são do que filmes anteriores da DC, só que novamente tudo feito por computador. Olha como ficou a animação do Superman de Christopher Reeve e a Supergirl de Helen Slater. Olha o do Nicolas Cage, que iria ser o Superman em um filme cancelado. E olha como recriaram o The Flash original lá dos anos 40. Gráficos bem estranhos para um filme. Ok, beleza, mas por que isso? Por que um filme com milhões de dólares investidos teve um CGI tão esquisito? E a resposta é o seguinte: esses efeitos eles foram intencionais. É isso mesmo que você ouviu. Eles fizeram de propósito. Isso porque a ideia da produção era mostrar como o Flash enxergava o mundo quando usava seus poderes de velocidade. Eles queriam mostrar que quando corre muito rápido, ele vê o mundo com luz e textura bem estranhos. Segundo o diretor do filme, Andy Muschietti, estas cenas com CGI ruins acontecem sempre quando o Flash utiliza seus poderes de velocidade. E quando ele corre tão rápido, ele vê o mundo de maneira distorcida e bizarra. Essa é a resposta para os gráficos bizarros que nós vimos no filme. Mas olha, pode ser que essa ideia da produção para esses efeitos horríveis sejam até justificáveis cientificamente falando. E eu vou explicar o porquê. Existe um físico estadunidense chamado Red Allen, que observou vídeos e filmes com o Flash, e concluiu que em alguns deles o herói conseguiu superar a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. E tem um estudo de cientistas da Universidade de Varsóvia, na Polônia, que apontam para a possível existência de partículas superluminais. Algo superluminal é algo que pode ultrapassar a velocidade da luz, como o Flash fez. E segundo os cientistas, se pudessem ver, essas partículas veriam o mundo que conhecemos como um borrão.
meio bugado. Isso porque não daria tempo da luz chegar com perfeição aos olhos, né, de algo superluminal. Então, sim, há uma possibilidade, cientificamente falando, de que as informações dadas pelo diretor do filme, o Andy Muschietti, sobre o CGI bizarro do filme The Flash, serem justificáveis cientificamente falando. O CGI de The Flash não é ruim porque a equipe não sabia fazer efeitos visuais. Ele é estranho porque foi uma escolha criativa, que tem até um teor científico de representar como o Flash enxergava o mundo em uma super velocidade. O problema é que essa ideia ela não funcionou para o público, né? Ao invés de parecer estilizado, pareceu mal feito. Ao invés de parecer artístico, pareceu artificial. Agora me conta aí nos comentários. Você acha que essa justificativa ela faz sentido ou não? Para você, o CGI de The Flash é e vai para sempre continuar sendo uma porcaria. E se você curte esse tipo de análise narrativa e técnica de filmes, se inscreve aí no canal e deixa o like, beleza? Por favor, eu imploro. Porque aqui eu não falo só o que aconteceu, eu também explico o porquê. Galera, eu agradeço de verdade por vocês terem me assistido até aqui, beleza? Gratidão aí mesmo e eu vejo vocês na próxima. Valeu, gente. Falou!